Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Fique de pé, vem Espírito. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Levante suas mãos. Vem Espírito, Vamos pedir vem Espírito, o auxílio do alto. Sozinho eu, não posso, em família é melhor. sozinho eu não posso, O terço dos homens. sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, Vem Espírito, vem Espírito, peça com fé. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Que maravilha. Olha o que nós cantamos. Sozinho eu não posso mais. Vamos dizer isso juntos? Sozinho. Levanta a mão aqui para mim, os homens que sozinho não rezavam. Os homens que sozinho não rezavam. Levanta a mão. Os homens que não rezavam sozinho. Levanta a mão, os homens que não rezavam sozinho. Isso. Agora levanta a mão, os homens que descobriram no grupo do terço dos homens a força de rezar juntos. Não está mais sozinho. Levanta a mão. Vamos aplaudi-los. Parabéns, Deus seja bendito. Louvado seja o Senhor. Juntos não é bem melhor de rezar o terço dos homens, sim ou não? A gente chega na igreja e vê aquelas vozes, né? Alvarinho cheio de graça, fica até rebomba, até o vitrô sacode. Vamos sentar um pouquinho, porque nós vamos ter esse momento, a última partilha da palavra, para que a gente possa orientar um pouquinho mais, se animar, reforçar, e nós aqui, você em casa, acreditar na força, no poder e na generosidade da oração, e hoje de maneira muito particular acreditar na generosidade e na força da oração dentro do grupo chamado Terço dos Homens. Você que está com a sua Bíblia, vamos abri-la nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim para nós: perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, nas reuniões em comum, na fração do pão e nas orações. De todos eles se apoderou o temor, pois pelos apóstolos foram feitos muitos milagres, prodígios e milagres em Jerusalém. O temor estava em todos os corações, todos os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. A grande beleza que se descobre no grupo do Terço dos Homens, ou mesmo na nossa oração, seja em família, Padre Aguinaldo dizia a importância da família. Qual é a grande descoberta que a gente faz quando a gente está rezando? O amor de Deus. Diga comigo, a maior descoberta, fruto da oração, é que Deus me ama. Diga para quem está do seu lado assim, reza. Diga para quem está do seu lado, reza, e você vai ver o amor de Deus. Então o amor de Deus se manifesta na força da oração, na nossa capacidade de estar com Ele. Vejam o quanto o Espírito Santo de Deus tem as rédeas da história da humanidade. No momento em que se percebia que os homens não estavam mais rezando tanto, talvez, sei lá, preocupados, tantas coisas, já não era mais aquele tempo lá da roça, em que a família trabalhava junto, chegava no final do dia, se tomavam os banhos, lavavam os pés, e o que se fazia logo depois do jantar?
ia rezar o Santo Terço, e era hora de se reconciliar. Se tinha brigado por causa de uma cova de feijão, ali no Santo Terço não tinha como correr, ficava um de cara com o outro, frente a frente, não tinha jeito. E o pai e a mãe fazia com que a generosidade voltasse a reinar na casa. Sempre foi muito forte, minha gente. A oração em família. Ai, padre, parece que antigamente era melhor. Não, antigamente rezava mais. Vamos aplaudir esse povo antigo que todo dia rezava, não desistia. Não é que era mais fácil antigamente, é que eles rezavam mais do que os tempos de hoje. Esta correria louca, esta ansiedade, esta vida frenética que nós levamos, não conseguimos mais parar para rezar. Então, quando a gente reza, a gente manifesta. Vocês viram aqui em Atos dos Apóstolos capítulo 2, é o retrato da força da oração, a tal ponto que porque se reuniam e rezavam, disse o texto para nós que não existia necessidade. Nós vamos ver hoje, a primeira leitura na missa, o Evangelho. Quando se coloca diante de Deus, a necessidade desaparece. Diga quem está do seu lado assim: se invocarmos o Senhor, nossas necessidades serão todas elas absorvidas por Deus. Minha gente, aí então Deus vai começar a reinar na minha vida com a providência divina, e me dando aquilo que eu preciso, e me dando o necessário para o dia de hoje. Agora, isso é possível pela força da oração. Nós queremos viver o amor de Deus, mas também viver o ensinamento de Jesus. Esses homens que se reúnem, achei bonito o testemunho do senhor lá que dizia, era uma vez por mês, 2 vezes por mês, depois uma vez por semana. Eu pensei que ele ia falar, agora é todo dia. Porque esse é o desejo, é ou não é? Se pudesse ser todo dia. Se pudesse ser todo dia, eu tenho certeza que iam ou não iam. Até porque às vezes sai de casa, né? Faz bem, sai um pouco de tanto na cabeça dos homens também, e vai rezar. Mas não é isso, a gente fala brincando. É a força, eles vão rezar. Eu tenho testemunhos da gente ver os homens que vão rezar o terço e foram transformados. Progressivamente o Senhor foi tornando eles. A família hoje fala, padre, é uma outra pessoa. É uma outra pessoa. Por quê? Porque no terço dos homens se descobre o amor de Deus. E descobrindo o amor de Deus, a generosidade de Deus que derrama em nós o seu Espírito, a força da oração que transforma a nossa vida a ponto de desaparecer até aquilo que é mais, tantas necessidades na sua vida. Então a oração no terço dos homens faz despertar 3 coisas a partir do amor. Primeiro de tudo, que o amor é algo incondicional. É um amor pleno, completo. O amor incondicional é o amor que não impõe condições. Por isso tantos homens estão sendo transformados e passando a amar as suas famílias de maneira incondicional, sem colocar condições. Muitos homens, a partir do terço que se reza semanalmente, passaram a amar suas famílias sem limites, sim ou não? Olha, e eles falam que sim, que bonito. Eles estão descobrindo esta coisa linda, é a força da oração. Por isso você que está me ouvindo agora em casa, na sala, no sofá, nunca nem tinha ouvido falar disso, procure, eu tenho certeza que na sua comunidade, na sua paróquia, existe um grupo do terço dos homens. E se não existe, você vai começar, porque você quer viver sob o poder e quer se tornar generoso na força da oração. Então os homens vão descobrindo essa beleza e começam a amar as famílias sem esperar nada em troca. O homem, quando vai para o terço e volta, ele não chega em casa assim, família, vocês me amam mais do que antes? Vocês chegam assim? Não. Vocês chegam fazendo o quê? Vocês amando, vocês indo ao encontro, vocês vão se diluindo, vão se desfazendo e vão cada vez mais alcançando suas famílias. Vão se derretendo no meio da família. É isso que deve acontecer com a oração do terço.
esta capacidade de assumir um amor incondicional, não pôr limites. Volta para casa para amar, porque no terço dos homens encontrou a graça do amor. Terceiro amor que se descobre. Então, o primeiro, o amor incondicional, que é o amor de Deus. O segundo amor que se descobre é o amor gratuito. Amar é viver, e se vive para amar, não é verdade? Mas às vezes a falta da oração impedia um pouquinho dos homens entenderem isso. E aí, quando falta o amor gratuito, falta em nós o quê? Generosidade. E a generosidade hoje o Senhor está nos mostrando de maneira espetacular, onde nos faz entender que se eu amo, eu vivo, e se eu vivo, eu tenho que amar. Madre Teresa de Calcutá mostra isso com tanta alegria. Uma vida doada a serviço, um serviço santo para as pessoas, porque era impulsionada pelo amor. Uma vez alguém perguntou para ela, questionou ela estava cuidando daquelas pessoas leprosas, um pouco, cheirava mal, era uma situação difícil, e disse que um repórter, me parece, chegou e falou assim, pelo amor de Deus, eu não faria isso por dinheiro nenhum no mundo. O que ela respondeu? Eu também não faria por dinheiro nenhum. Ele falou, e como é que a senhora está aí fazendo isso daí? Ela falou, por amor. Vamos aplaudir Maria Teresa de Calcutá. Por amor, por amor, por amor. Não por dinheiro, o amor gratuito. E o terço dos homens tem feito os nossos homens descobrir isso. Os homens que rezam juntos, devem descobrir, pela força da oração, que o amor é a base de tudo. Diga isso a quem está do seu lado. O amor é a base de tudo. E assim é que nós vamos descobrindo que tudo vai passar nessa vida, não é verdade? Só existe uma coisa que não vai passar, disse São Paulo. O que é? O amor. Tudo vai passar. Já passaram pessoas na nossa vida, sim ou não? O meu pai, por exemplo, já passou. Já voltou para Deus. Nós um dia também vamos passar. Por exemplo, meu pai voltou para Deus. O que ficou de concreto na minha vida do meu pai? O amor que ele teve por mim, por minhas irmãs, por minha mãe, que saía cedo, voltava de madrugada, que trabalhava, que vinha, que rezava. Meu pai rezava tanto que até para entrar no chuveiro fazia o sinal da cruz, sabia? Não sei se ele tinha medo. Ele ia tomar banho e a gente via que ele fazia o sinal da cruz para entrar no chuveiro. Eu guardei isso. Então o que foi que ficou do meu pai? O amor. Ele passou. A presença física dele. Eu não tenho mais. Talvez você está em casa agora, triste por causa de um ente querido que já se foi. Ei, o amor ficou. Agora é por isso que a gente não pode perder tempo em amar. Fica aí brigando, xingando, se magoando, se maltratando, por causa de besteira. Esse copo que está aqui, queria que estivesse ali. O chinelo que achou que estava aqui, mas você mesmo deixou ele lá e falava que estava aqui, depois você ficou sem graça, porque você viu que você tinha deixado lá. Brigamos por coisas inúteis. Nos magoamos. O que vai ficar depois que nós passarmos desta vida para outra é o amor. E o amor tem que ser gratuito. E é isso que nós descobrimos com muita alegria no terço dos homens. Perdemos tempo com picuinhas. Meu Deus do céu, quanta picuinha que a gente perde tempo. Perde tempo cuidando da vida dos outros. E esquece de amar aqueles que estão mais perto de você. Nós, ao invés de falarmos dos outros, se amássemos os outros, o céu estaria muito mais perto de nós. A paz interior seria uma garantia muito verdadeira na nossa vida. Diga quem está do seu lado, não podemos mais perder tempo em amar as pessoas. Gente, o amor, na verdade, esse amor gratuito, ele não diminui em nada, pelo contrário, só acrescenta. E depois nós queremos falar da descoberta de um terceiro amor. É uma palavrinha um pouco estranha, o padre não está xingando não, é uma palavrinha diferente. O amor incomensurável. Vamos falar junto? O amor incomensurável. O que é esta palavra?
O amor que não se tem como medir. Às vezes a gente chega em casa e fala para as crianças, né? Quanto que você gosta de mim? Um tanto assim? 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 Aí vai largando os braços, né? Ah, eu gosto do papai assim. O amor experimentado na oração, na força da oração, que nos torna generosos, é um amor que você começa a vivê-lo e não tem como medir. Incomensurável. Ele se torna muito largo, muito alto, muito para frente. Ele vai abarcando tudo aquilo que é possível. O amor incomensurável, que se deve descobrir no terço dos homens, nesses grupos maravilhosos, é a capacidade de estender o braço e amar. Não tem medida, não tem limites para amar. Nós devemos nos limitar em falar mal dos outros. Nós temos que nos limitar em fazer o mal. Nós temos que nos limitar em pensar o mal. Nós temos que nos limitar na violência das nossas palavras. Mas o amor não pode ser limitado. O amor tem que ser sem limites. Amar com responsabilidade, amar gratuitamente, amar de maneira generosa. Olha, se o terço dos homens não ajuda os homens a descobrir isso, nós não estamos cumprindo nossa missão. Nós não estamos assumindo o poder da força da oração. Então nós queremos dizer que o terço dos homens é um lugar onde os homens podem se tornar mais generosos. Generosos porque na força da oração é Deus quem alcança cada homem que ali está. Como está alcançando agora eu, você, está alcançando você também que nos assiste pela rede Século 21. Este amor de Deus que vem de maneira extraordinária, que não se consegue medir. O amor incomensurável é um amor exageradamente grande, muito grande. Abra os seus braços assim, abra os seus braços, cuidado com o rosto de quem está do lado, viu? Abre bem os seus braços. Mesmo com os seus braços tão abertos assim, o amor de Deus vai além desses seus braços. Por isso você pode aplaudir com suas mãos, o amor de Deus que é maravilhoso. Que tem tornado tantos homens generosos. Minha gente, vejam o quanto é o amor de Deus, sem medidas. São Paulo vai dizer que Ele nos deu o único Filho, o Filho único. E esse Filho morreu na cruz. Deus poderia ter impedido Jesus de morrer na cruz, sim ou não? Ele fez isso? Não, por amor. Por amor ele fez isso, deixou o Filho entregar-se na cruz. Para que o amor de Deus fosse manifestado ao mundo, ele entregou o seu único Filho na cruz. E do alto da cruz o seu Filho deu a maior prova de quem ama. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que. É tão bonito quando a gente vai encontrar alguém que nos ofendeu, que falou alguma coisa. Então, quando você for conversar com alguém, por exemplo, os homens, do terço dos homens, quando vocês forem chegar em casa e tiver que acertar alguma coisa com os filhos, com a mulher, quando chegar no portão da casa, o que vocês vão falar? Pai do céu, perdoa, eles não sabem, ela não sabe o que ela me falou. Ela não sabe o que ela fez. Pai, perdoa, os meus filhos não sabem o que fizeram. E aí você vai entrar dentro de casa cheio da graça. Você vai entrar dentro de casa forte. Você vai entrar dentro de casa com a alma generosa. E você será capaz de colocar sua família de novo junto de você. E fazer com que a paz volte a reinar. E ser capaz de estender a mão, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Veja que ensinamento Jesus nos dá no alto da cruz. O único Filho, o Filho unigênito. Temos que tomar cuidado com uma coisa, chamada pecado. O pecado quer medir, o pecado quer limitar, o pecado quer enjaular, o pecado quer engaiolar o amor. O pecado quer domesticar o amor. E é muito perigoso porque às vezes nós
corremos o risco de cometer pecado e falar que estamos amando. Não. O que nos limita é o pecado. O amor de Deus por todos nós é algo sem limite. 3 coisas devemos ter no coração. 3 coisas devem brotar no coração, do coração desses homens que rezam o terço. Primeira coisa, ter um coração generoso, ter um coração humilde, ter um coração amoroso. É preciso dar o melhor do que vocês têm. Homens, vocês não têm nada melhor para oferecer às suas famílias do que o amor e a força da oração. Não desistam, não desanimem, ainda quando a família não te compreende, mas já vai de novo. Vou, porque eu quero voltar de lá para poder te amar ainda mais. É isso que vocês têm que falar. E ainda que seus filhos critiquem, que os vizinhos falam, mas agora ficou doido toda semana na igreja? Sim, estou doido de amor. O amor de Deus foi derramado no meu coração. E eu não posso ficar sem este grupo, porque é lá que eu aprendo, na escola do amor, a voltar para minha casa e ser o reflexo de Deus como pai, porque nós temos um pai no céu, e eu volto para casa cheio da graça do Espírito Santo e do amor, e serei na minha casa. É isso que você será, o reflexo de um pai que está no céu, sendo um pai que está na terra, e você pode aplaudir isso, porque é isso que Deus quer de você. Que depois da sua oração com os seus companheiros, com a intercessão de Nossa Senhora, os homens que são pais, são esposos, mas que quando vão rezar, assumem uma postura de filhos. E vão na escola de Nossa Senhora para serem novamente instruídos, educados. Ela que é a mestra do amor. Ela que é mestra e rainha. Ela que é a força intercessora. Faz com que os homens, rezando o terço, se tornem também uma força intercessora. Dê o melhor do que você tem. E o melhor que você tem é o amor de Deus que está em você. Feche os seus olhos um instante. Os homens, todos nós aqui. Você também que está em casa. Vamos pedir a Deus esta graça. Que o amor de Deus possa nos alcançar. Que quando rezamos o terço, seja manifestado o amor de Deus em nosso coração. Gente, nada se compara quando nós somos capazes de se tornar generosos. Não tem dinheiro na vida que possa trazer felicidade. Quando um homem descobre que na força da oração, a sua família volta a ficar em paz. Não tem nada de melhor para oferecer. Quando você voltando do seu terço dos homens, a sua família encontra ali um reflexo do Pai que está no céu. O amor incondicional, o amor gratuito e o amor que não tem limites, que não tem medida. Deus hoje está nos dando a graça de darmos um grande valor à oração dos homens, à oração em família. Antigamente não é que as coisas eram mais fáceis. O fato é que eles rezavam mais do que nós. Mesmo depois de uma lida de o dia inteiro, de uma colheita de lavoura, não se ia dormir sem antes rezar. Na beira do fogão de lenha, sentado talvez no saco de milho, outro talvez sentado no alpendre da casa. E às vezes tinham discutido, tinham se desentendido. É natural. Estão com pressa, está colhendo, precisa colher logo, senão vai perder o nosso sustento. É um que é mais lerdo, o outro que é mais rápido.
E todo desentendimento se desfazia quando juntos se colocavam a rezar. Senhor, nós queremos te pedir esta graça de encontrar na força da oração, Senhor, o sustento da nossa vida. A nossa vida pode mudar, Senhor, quando nós nos colocarmos verdadeiramente em oração. As nossas famílias, Senhor, podem ficar mais ricas da tua presença. Os homens podem ser um testemunho maior da sua presença. Os homens vão conseguir, Senhor, ser reflexo do Pai do céu, quando começarem a rezar e não desanimarem. Nossas famílias conhecerão a tua graça. Nossas casas serão ninho de amor, quando juntos nós conseguirmos um dia a descobrir o amor de Deus pela força da oração. Você tem rezado em casa? Será que eu tenho rezado em casa com a minha família? De manhã, quando nós acordamos, onde o nosso pensamento vai? Aonde é que a sua cabeça vai em primeiro lugar? Deveria ser em Deus. Deveria ser em Deus. E pedir ao Espírito Santo para que venha sobre você. Durante o dia, aonde vai o nosso pensamento? Aonde nós colocamos a nossa energia durante o dia? E voltamos para casa, tão cansados de quanto saímos, tão tristes como saímos. Que as nossas casas possam reencontrar a força da oração. Não é fácil hoje, são tantos compromissos. Um está chegando, o pai e a mãe talvez está chegando, os filhos estão saindo. Mas será que um Pai Nosso que se reza de mão dadas em casa não vai ter efeito nenhum na nossa vida? A invocação da Virgem Maria, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades. Ó Virgem gloriosa e bendita, vai com Deus meu filho, vai com Deus minha filha, Deus te abençoe. Fica com Deus, Pai, fica com Deus, bença Pai, bença Mãe. E a força dessas palavras vão povoando nossas casas. Você sabe que dizem que tudo o que nós falamos ficam em nosso meio. As palavras que nós nos dirigimos uns aos outros ficam entre nós. Elas constroem o ambiente. Vamos pedir a Deus, Senhor, nós queremos falar da tua palavra. Pedir a Deus a graça de rezar, soltar palavras em voz alta, para que essas palavras de bênção fiquem entre nós, para que essas palavras de bênção permaneçam entre nós. Vá ficando de pé, porque nós queremos pedir mais uma vez o Espírito Santo de Deus, e agradecer e louvar o Senhor, por tudo o que Ele nos disse, por tudo o que Ele realizou. A oração nos faz conhecer o amor de Deus, um amor que transforma, um amor que é gratuito, um amor que não tem limites, um amor que não se pode medir. Coloca a mão sua de quem está do seu lado, no ombro. Nós estamos falando tanto da oração, então nós precisamos rezar, não é verdade? Se você está com a sua família, fica bem pertinho, se abracem. Se é a sua família que está do seu lado, vamos aproveitar esse momento. Faça uma oração por a pessoa que você está pondo a mão. Eu não sei que oração que é. Se você vai rezar o Pai Nosso, Ave Maria, o que você vai rezar para ela? Solta a sua voz, faz ela ouvir sua voz. Reza para essa pessoa. Isso. Ela tem que escutar a voz. Você está rezando. E Deus vai nos fortificando. Quando a gente reza, o céu se abre. Bênçãos acontecem. Graças são derramadas. Vamos fazer isso. Peça ao Senhor que dê força, que torne essa pessoa que você está tocando mais generosa, para a glória do nome de Deus, na família dela. Vai rezando isso, não tem problema, que é uma Ave Maria, que oração bonita, a oração do Pai Nosso. Ah, se nós soubéssemos o poder que é colocar a mão numa pessoa e rezar uma Ave Maria que fosse.
Vem cá, filho, vem cá. Você vai para a faculdade, está atrasado? Vem cá, vou rezar uma Ave Maria antes de você ir embora. Não, vem cá. É 40 segundos. Não, é rapidinho. Vem cá. Ave Maria, cheia de graça. Nossa Senhora, leva minha filha. É melhor do que você depois ficar lá atormentada, pensando besteira. Rezou por essa pessoa, sim ou não? Rezou, sim ou não? Sim. Dá um abraço bem forte nessa pessoa e fala para ela, olha, essa minha oração é o amor de Deus. Eu quero que essa minha oração encha a sua vida de bênçãos. Fala isso para ela. Eu quero que essa minha oração encha a sua vida de bênçãos. Dá um abraço de quem está do lado, direito, esquerdo. Faz o sinal da cruz na testa dessa pessoa que está perto de você aí. E vamos pedir cantando a força e o poder do alto. Vem, Espírito. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração, da oração. Com Jesus, com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Mais uma vez, Júlio, porque isso é uma oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força do quê? Da oração. Solte a sua voz. Com quem? Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força do quê? Da oração. Tenha fé. Tenha fé. Acredite. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Vocês. Tenha fé. Acredite. Acredite no poder de Deus, meu irmão. Levante suas mãos para o céu. Com Jesus tudo pode ser mudado na sua casa, na sua família. Pela força. É a força da oração. Da oração. Com Jesus. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Queremos ouvir a sua voz. Com Jesus, cante, vai, força. Com Jesus. Solte sua voz. Pela do que? Da oração. Por todas as famílias. Com Jesus. Pela força. Tenha fé.